Olá pessoal, meu nome é Guilherme Kremer, trabalho no Abrigo Teresa de Jesus e hoje mais uma vez estou aqui participando das atividades doutrinárias do Grupo Espírita André Luiz, que para mim é sempre um motivo de grande alegria e certamente uma oportunidade que jamais podemos desconsiderar. Desejando desde logo os melhores votos de muita paz, muita luz para todas as amigas e amigos do Grupo Espírita André Luiz. Recentemente tive a oportunidade de assistir a um filme do canal fechado Netflix, muito interessante, recomendo aliás para todos. O título é Radioactivity, isto é, radioatividade, e estava baseado na vida da mais famosa cientista, a grande Marie Curie, como também do seu também famoso esposo chamado Pierre Curie. Marie Curie, embora com este nome afrancesado, ela na verdade nasceu na Polônia, em Varsóvia, em 1867, isto é, cerca de 10 anos após a publicação do Livro dos Espíritos. Nasceu numa família modesta, seu pai era professor, era uma família com 5 filhos, e ela, desde os 17 anos, procurou trabalhar como aia, porque, a partir da sua intelectualidade diferenciada, ela sempre teve o sonho de estudar em Paris, que certamente na época, final do século XIX, era o centro ainda da cultura lá na Europa. Posteriormente, esse título passaria para Berlim, mas naquele momento era Paris. E ela, trabalhando, conseguiu ajudar a uma das suas irmãs se formar em medicina. E quando ela se formou, a seu turno, propiciou a oportunidade para que Marie Curie, ou com seu nome polonês, Maria Sklodowska, em 1891, se transferisse para Paris. Lá foi trabalhar e estudar na Universidade de Paris, se formou em matemática e física. E em 1895 acabou conhecendo Pierre Curie, que também era um cientista. Entretanto, a sua área de atuação era mais centrada no magnetismo e na eletricidade. E eles se casaram e começaram então a trabalhar juntos num laboratório bastante primitivo, num laboratório até de certa maneira rústico, até para os padrões da época. De qualquer maneira, esses dois grandes missionários com grande perseverança, e nós sabemos que a perseverança é uma das características principais dos grandes missionários, eles conseguiram descobrir dois novos elementos da tabela periódica, o rádio e o polônio. Aliás, polônio para reverenciar a sua pátria natal, a Polônia. Evidentemente que, casada com Pierre Curie, ela afrancesou seu nome para Marie Curie. Eles trabalharam com muito afinco, como lhes colocamos, descobriram, vamos repetir, o rádio e o polônio, e a partir desses trabalhos, eles conseguiram ganhar em 1903 o Prêmio Nobel de Física. Em 1906 aconteceu algo lamentável. Pasmem, o Pierre Curie acabou desencarnando, atropelado por uma carruagem nas ruas de Paris. Foi um período muito difícil que se seguiu para Marie Curie, mas que perseverou
nas suas pesquisas, se dedicando muito às questões da radioatividade. Aliás, até ela iria cunhar esse termo, radioatividade, e seus trabalhos foram importantes para aqueles desenvolvimentos posteriores, onde se utiliza a radioatividade para tratamentos médicos, tratamentos de saúde contra o câncer, como também naqueles trabalhos que são realizados para cuidar das consequências de acidentes nucleares ou mesmo até, infelizmente, de bombas atômicas. Por seu trabalho, em 1911, Marie Curie ganhou um outro prêmio Nobel. Reparem, ela é uma das únicas cientistas que ganhou 2 prêmios. E mais interessante ainda, em 1911 ela ganhou o prêmio Nobel de Química. O primeiro foi de Física e o segundo de Química, realmente denotando toda a sua intelectualidade. Em 1914, eclodiu a Primeira Guerra Mundial e ela, então, muito preocupada em dar a sua contribuição, idealizou desenvolver raio-x móvel para que essas unidades fossem para os hospitais de campanha e assim auxiliassem o cirurgião. O raio-x, na época, era apenas utilizado nos grandes hospitais, não havia essa unidade móvel desse importante instrumento de diagnose. E ela então trabalhou, porque ela foi atrás de recursos e o governo francês tinha outras prioridades, mas ela mesma se empenhou para trazer a possibilidade do desenvolvimento dessas unidades móveis e ela conseguiu, de certa maneira, desenvolver quase 20 unidades móveis. Ela mesma foi trabalhar no front e também capacitou todas as equipes de trabalho, favorecendo assim de uma forma muito grande as possibilidades daqueles que eram atingidos e feridos durante a Primeira Guerra Mundial. Em 1934, vítima evidentemente da leucemia, decorrente da radioatividade, falam hoje até que os seus cadernos, se nós passarmos um contador Geiger, vai ali referenciar a presença de radioatividade. E ela, assim, acabou desencarnando, deixando, evidentemente, um trabalho magnífico. Ela realmente foi missionária junto com seu esposo, Pierre Curie. E fazemos referência a esse filme, além, evidentemente, do grande interesse pela vida desse casal diferenciado, intelectualmente diferenciado, porque durante o filme me chamou a atenção para o seguinte: Pierre Curie convida Marie Curie para irem assistir, por volta aí de 1900, final do século XIX, nem 1900, no final do século XIX, a uma reunião de fenômenos espíritas. Não era uma reunião espírita kardecista, onde os espíritos são tratados, enfim, com aquelas rotinas que nós bem conhecemos. Era apenas para demonstração da fenomenologia. E Pierre Curie sempre foi entusiasta desses fenômenos. Pelo filme, dá-nos a impressão que Marie Curie era mais reticente. E depois, pesquisando, verificamos que Pierre Curie, com seu interesse, antes de desencarnar, realizou pesquisas com a famosa médium italiana de efeitos físicos, Eusapia Palladino. E em 2 cartas ele manifesta sua certeza da veracidade daqueles fenômenos espíritas. Ora, bem sabemos que o século XIX, principalmente até meados do século XIX, a Europa e os Estados Unidos e em outros locais foram invadidos pela espiritualidade. Essa referência nos foi trazida por Arthur Conan Doyle num livro que todos nós devemos procurar ler, que é a História do Espiritismo. E ele lá afirma que no século XIX houve uma invasão dos espíritos.
Ora, sabemos que a presença dos espíritos sempre esteve junto da humanidade. Entretanto, nesse período em especial, essa fenomenologia foi muito intensificada, de uma forma impressionante, como ele bem coloca, uma invasão dos espíritos. E nesse livro, ele relata as participações de vários médiuns. Evidentemente que ali não se encontram todos os médiuns que participaram, até podemos focar no trabalho dia a dia, no trabalho rotineiro que Kardec teve que empreender para codificar a doutrina espírita. E nós gostaríamos de citar, por exemplo, uma médium que foi muito importante e que nasceu em 1841, a famosa médium Hermance Dufour. Hermance Dufour nasceu em Fontainebleau, ficava perto de Paris, ali onde até tinha um palácio, o famoso Napoleão III, que era o chefe, o imperador na época. Esse Napoleão III era sobrinho de Napoleão Bonaparte. E a família Dufour tinha muitos recursos, era muito conhecida, morava até num castelo medieval. Em 1853, Hermance começou a apresentar uma alteração de comportamento psíquico muito nervosa e também fazer premonições. Seu pai ficou muito preocupado com isso e resolveu consultar um famoso médico francês, era muito conhecido nas altas rodas, e ele, ao ser contatado pelo pai de Hermance Dufour, colocou que provavelmente o que Hermance Dufour estava sofrendo era uma nova patologia psíquica que tinha surgido nos Estados Unidos e agora encontrado na França, onde as pessoas tinham esses diferentes comportamentos psíquicos, faziam premonições. Na verdade, ele estava falando que a mediunidade era um caso patológico. Fez até uma consulta com Hermance, seu pai a levou até o seu consultório e ele confirmou de forma rápida de que ela estava sofrendo desse mal novo que surgia. Reparem, ele identificava a mediunidade como uma forma patológica, evidentemente devido à grande intensidade dessa fenomenologia, consequência da invasão dos espíritos, como nós colocamos. É interessante que a família Dufour era muito conhecida na época, e essa questão, esse problema de Hermance chegou até a um marquês que vinha trabalhando, já pesquisando esses fenômenos. Não sabemos que não foi apenas Allan Kardec, mas outros contribuíram, até ajudaram com Allan Kardec, e este marquês, conhecido como Marquês de Merville, foi ver Hermance Dufour com seu pai e procurou tranquilizá-lo de que ela não tinha nenhum problema patológico, na verdade ela era uma médium. E seu pai então começou a aceitar aquela situação como uma situação normal. Evidentemente, como a família Dufour, eram bastante conhecidos, essa aceitação a essa fenomenologia trouxe evidentemente uma grandes repercussões, até repercussões negativas para a família. É interessante que essas manifestações dessa menina em Fontainebleau chamou até a atenção de Napoleão III, que tinha um castelo também naquela cidade, e chamou um dia Hermance para que fosse até o seu castelo. E é interessante que falam que ele fez uma pergunta mentalmente para que, se Napoleão Bonaparte, seu tio ali estivesse, pudesse responder. E o espírito de Napoleão Bonaparte incorpora então no Hermance Dufour e traz a resposta da pergunta que somente ele, Napoleão III, sabia. Em 1854, Hermance Dufour, que tinha uma ligação muito grande com um espírito diferenciado, que contribuiu muito para a codificação da doutrina espírita, foi São Luís, ou Luís IX, trouxe um livro, a partir da sua psicografia,
da biografia do grande rei santo que foi São Luís. Evidentemente, quando o livro foi publicado, ele não pôde ser distribuído, porque Napoleão III proibiu esta distribuição. Em 1855, repare, em 1857, o Livro dos Espíritos seria lançado. Estamos falando até 2 anos antes. Em 1855, ela traz um outro livro que começou a ser distribuído, conhecido como Espiritualista. Reparem, na época não existia ainda o termo que Kardec iria adotar como o espiritismo ou espírita. Então ele utilizou o termo espiritualista. Em 1857, na famosa 18 de abril, aquele sábado de primavera, lá no peristilo da Galeria d'Orléans, no Palais Royal que fora construído pelo cardeal Richelieu no século XVII, foi lançado o Livro dos Espíritos. E a família Dufour, por até a sua condição de destaque na sociedade, foi convidada para aquele lançamento. E à noite, Allan Kardec fez uma pequena recepção para, evidentemente, comemorar a publicação daquela obra fundamental para a humanidade, e a família participou. E durante essa recepção, Hermance Dufour iria psicografar uma carta ou uma mensagem muito bonita de São Luís. Em 1858, Hermance Dufour acaba trazendo um outro livro bastante importante que falava da vida de outro rei francês, que foi o rei Luís XI. Posteriormente, até Allan Kardec iria extrair passagens desse livro e inseri-las na Revista Espírita. E nós gostaríamos aqui, agora, nesse momento, de fazermos uma referência a Luís IX e Luís XI. Aliás, pela razão que Hermance Dufour escreveu livros ou biográficos sobre esses dois reis. Ora, Luís IX, São Luís, viveu no século XIII, ele assumiu o poder em 1226, que foi até o ano em que o nosso querido e amado Francisco de Assis acabaria desencarnando. Ele assumiria o poder na França e reinaria até o ano de 1270. Ele certamente foi um rei diferenciado. Foi o primeiro rei a ser considerado um santo. E o primeiro santo que não tinha nenhuma ligação com a igreja. É interessante que, evidentemente, ele estava sempre ligado às questões religiosas. Ele era uma criatura muito simples, criava até embaraços para aquelas criaturas que viviam em volta dele, querendo, evidentemente, buscar as benesses reais, mas ele estava sempre preocupado em ajudar. Ele andava de pés descalços para ajudar as criaturas. Ele ia para enfermarias cuidar de doentes, evidentemente que ia sozinho, que aqueles outros bajuladores ficavam todos de fora. E ele, por exemplo, na minha visão, foi o primeiro a desenvolver, na essência, o culto do lar, porque ele fazia reuniões para estudo do Evangelho com a sua família. Evidentemente, foi um rei com todas as obrigações seculares, tanto que ele realizou 2 cruzadas e veio a falecer até na segunda cruzada. Mas, de qualquer maneira, teve um progresso muito grande para a França, era uma criatura espiritualizada e, evidentemente, acabou recebendo essa honraria da Igreja Católica na sua condição de santo. E teria uma participação significativa na codificação da doutrina espírita em meados do século XIX. Já Luís XI, os dois que têm até uma ligação, Luís XI era da dinastia dos Valois, Luís IX dos Capetos, mas eles eram ramos, eles tinham ligações de parentesco. Luís XI, ele nasceu em 1226, perdão, 1226 não, em 1423, já no século XV.
Foi um século bastante difícil, porque, na verdade, havia um momento de transição. Nós sabemos como os momentos de transição são importantes, nós mesmos estamos vivendo uma transição planetária. Então havia uma transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então havia aquela regime feudal que era muito injusto. Então Luís XI ele buscou sempre trazer o poder real, o famoso absolutismo, acabando com aquelas divisões daqueles senhores feudais que tinham total poder sobre aqueles que viviam sob a sua liderança. Evidentemente, sendo uma época de transição da Idade Média para a Idade Moderna, aconteceram muitas turbulências religiosas, haviam divisões religiosas na igreja, principalmente no século anterior, no século XIII, tinham 2 papas, no final teve 3 papas, depois não teve papa, teve momentos sem papas. Haviam também guerras, e pior, tínhamos a ocorrência da peste, que acabou dizimando quase cerca de 30% da população europeia. E em 1461, Luís XI alcança o poder, então, chega ao poder da França. Ele viria a desencarnar em 1483. E o seu reinado foi muito caracterizado por essa luta sem tréguas para alcançar esse absolutismo, combater o feudalismo, o que era bastante importante, temos até que considerar. Ele se utilizou de todos os recursos, dignos e indignos, que vocês possam imaginar. Evidentemente, por essa razão, ele acabou adoecendo. Ele buscava os valores do mundo como se fossem apenas estes valores que importassem na vida. E, evidentemente, adoeceu, se tornou apoplético. Evidentemente que a doença chama a razão as pessoas. E ele começou a ver, se aproximar dele, o anjo da morte. E, evidentemente, ele ficou com medo enorme, estava apavorado daquele anjo da morte que se aproximava. E, por essa razão, chamou os principais médicos da Europa, da França, Itália, Inglaterra, de onde estivessem bons médicos, ele chamava. Vieram vários médicos tratar de Luís XI, mas nenhum deles alcançou êxito. E ele começou, então, a ficar mais desesperado ainda. Ele trocaria o seu reino pela sua saúde, para que a fantasia se afastasse, aquele fantasma da morte, porque até ele sabia o que ele tinha feito até então, e isso dava um pavor muito grande para ele. Certo dia, ele estava num salão em Plessis-les-Tours, onde ele vivia, onde estava a sede do seu governo, e viu numa roda de conversa 2 pessoas falando de um homem diferente, um homem que curava as pessoas. Aliás, realizava tudo aquilo que Jesus realizou, todos os fenômenos realizados por Jesus: ressurreição, fazer ver os cegos, andar os paralíticos, fazer premonições, enfim, ele fazia tudo. E aí ele se interessou. Ele, na concepção dele, entendia que ele iria encontrar a saúde, ele iria afastar o fantasma da morte com este homem. Foi até aquelas pessoas que estavam conversando, se inteirou de quem se tratava. Se tratava de Francisco de Paula, que vivia em Paula, na Calábria. Ora, Francisco de Paula nasceu em 1416, aliás, um ano depois da desencarnação de Jan Hus, em 1415, no Concílio de Constança. Sabemos que o espírito que animou a personalidade de Jan Hus, 400 anos depois, viria na personalidade de Allan Kardec e iria codificar a doutrina espírita. Em 1416 nasce, então,
Francisco de Paula. Seus pais eram agricultores simples, sempre quiseram ter um filho, estavam tendo dificuldade, fizeram uma promessa a Francisco de Assis de que a esposa ou a família ganhasse esse filho, eles iriam dedicá-lo à religião, enfim, dar-lhe o seu nome, e acabou nascendo Francisco de Paula, que foi realmente para o convento de São Marcos com cerca de 12 anos, mas ficou 2 anos lá e entendeu que não era bem aquilo que ele queria. Aí retornou para a casa de seus pais e resolveram fazer uma viagem, e nessa viagem foram até Monte Cassino, onde vivera São Bento, e que viveu aí por volta do ano 600, e foi São Bento que criou as regras monásticas, né? E ela vivia como eremita, e Francisco de Paula, quando lá se aproximou daquela espiritualidade, ele acabou se deixando envolver por essa espiritualidade e entendeu que deveria seguir o caminho de São Bento, e também acabou se tornando um eremita. Foi viver sozinho, evidentemente sempre trabalhando pelo próximo, com a bandeira da caridade. É interessante que em 1435 o nosso Francisco de Paula acaba fundando uma ordem muito bonita que ele deu o nome de Ordem dos Mínimos. E essa era toda a espiritualidade de Francisco de Paula, estava sentado na humildade, porque o líder dos mínimos tinha que ser o mínimo, então era o mínimo dos mínimos. E o mínimo dos mínimos era Francisco de Paula. E como lhes falamos, ele era um dramaturgo, ele fazia tudo aquilo que Jesus realizou. Mas ele tinha uma característica diferente. Ele não saía curando as pessoas de uma forma geral, principalmente aqueles que tinham recursos, aqueles que tinham poder. Então, sabemos que essas pessoas também se adoecem, e a saúde viria apenas se essas pessoas tivessem uma mudança de comportamento. E mudando o comportamento, elas teriam uma influência sobre aqueles que viviam sob a sua liderança. Lembre-se, ainda estamos vivendo um pouco no regime feudal. Tem até uma história bastante famosa de Francisco de Paula, que uma vez um marquês o convida a ir até seu burro, porque ele estava doente. Quando Francisco de Paula se aproxima do seu castelo, esse homem desce para recebê-lo. Sabemos como a doença faz com que as criaturas se tornem humildes. E relata a Francisco de Paula seus problemas e pede a cura. Aí Francisco de Paula olha para esse homem e comenta o seguinte: sim, nós vamos começar o processo de cura. E para iniciarmos esse processo de cura, você tem que pegar aquela pedra e transferi-la para Iapot ou um outro local, porque nesse local nós vamos edificar um pequeno local de oração. Evidentemente, como sendo essa pedra simbolizando a pedra fundamental. E aí esse marquês ficou perplexo e colocou para Francisco de Paula: você não está percebendo que eu estou doente? Eu não aguento isso. E aí Francisco colocou: realmente sei que você não aguenta. Mas também é igualmente verdade que aquelas pessoas que vivem sob a sua liderança não aguentam o peso que você está impondo a eles. Então a saúde chega se você se transformar. E evidentemente ele se transformando iria melhorar a vida dessas pessoas. Na verdade, Francisco de Paula tinha uma visão muito diferenciada de um pacificador. Ele procurava, a partir dos seus instrumentos mediúnicos, quando ele levava a saúde, ele procurava exaltar a paz, se transformando num verdadeiro pacificador. Então, retornando à nossa história de Luís XI, ele mandou uma carta, então, para Francisco de Paula, exigindo para que ele fosse à França para curá-lo. Só que o nosso grande pregador do Evangelho considerou que se fosse para a França, ele não mais retornaria
para a Itália, não se interessou muito em dirigir-se para a França, seria uma viagem muito grande. Repare, ele já estava com idade, estamos falando aí por volta de 1482, 1481, e ele respondeu ao rei francês que ele não poderia ir. E aí, Luís XI ficou bastante indignado com essa recusa, ele queria o poder absoluto. Então ele mandou uma carta para o Papa que exigisse a presença de Francisco de Paula lá na França. Na verdade, exigindo que Francisco de Paula fosse à França. E o Papa fez essa carta para Luís XI, para Francisco de Paula, perdão. Nesse momento, Francisco de Paula receber essa carta, ele começa a refletir, que era aquele procedimento que eu coloquei, e o seu modo de operação, como ele funcionava, como ele utilizava a sua mediunidade. Ele ficou pensando que se ele conseguisse transformar esse homem, os benefícios seriam enormes, teriam um efeito pacificador muito grande. E assim, pensando por esse viés, ele anuiu e concordou de seguir para a França. E assim foi. Foi uma viagem muito longa. Luís XI mandou uma série de emissários. Ele teve que viajar na Itália para um porto. Depois ele pegou um navio, aportou no sul, na França, e foi em direção então a Plessis-les-Tours, passando por uma série de cidades. E como eu comentei, por essa época graçava a peste. Muitas cidades estavam totalmente fechadas, certamente trancafiadas, não permitindo que as pessoas entrassem, porque as cidades estavam sitiadas pela peste. E Francisco de Paula mandava abrir os portões e ia curando as pessoas. E isso trazia um ânimo muito maior para Luís XI, porque os seus emissários mandavam informações do que vinha acontecendo, e Luís XI ficava cada vez mais animado e mais feliz com essa oportunidade. E assim, o nosso grande pregador do Evangelho, quase sexagenário, chegou até Plessis-les-Tours, e nessa ocasião, o próprio rei francês, doente, apoplético, desceu e foi recebê-lo na porta do castelo. E quando eles se encontraram, o rei francês se ajoelhou. Então, bem-aventurados aqueles que se humilham, porque serão exaltados. E ali estava sendo exaltado Francisco de Paula. Realmente a doença tem sempre aqueles benefícios, como nós já comentamos antes. E começou então uma convivência muito grande entre Luís XI e essa criatura santificada. Entretanto, o tempo passava, mas o que Luís XI verdadeiramente queria não chegava, que era a sua cura. Ele ficou até, de certa maneira, irritado e tentou obtê-la de vários modos, dando presentes para Francisco de Paula, que eu depois transferia para os pobres. Mandou cartas novamente para o Papa, para que ele exigisse a cura. E sabemos que a situação de você receber um benefício como esse não depende de nós. Depende sempre da espiritualidade superior. Entretanto, a convivência com esse espírito superior fez com que o espírito de Luís XI fosse se modificando. Pouco a pouco, água mole em pedra dura, tanto bate que até que fura. E assim foi. Todo dia, aquele contato diário. Imagine você conviver com um santo como Francisco de Paula. Você converte até Luís XI. Ele começou a ser convertido. Ele foi se transformando interiormente. Ele começou a ter consciência daquilo que ele vinha realizando, que ele deveria se renovar interiormente. E depois, quando ele já estava bastante conscientizado disso, Francisco de Paula trouxe a notícia para ele
de que ele não seria curado, ele não teria o benefício da cura do seu corpo, da sua doença. Mas, por outro lado, ele estava sendo curado em algo muito mais importante, que é a cura do espírito e não a cura do corpo. E o nosso Luís XI acabou então desencarnando em 1483, tranquilamente, porque ele já não tinha mais medo do fantasma da morte, já não lhe atemorizava. E como o grande pregador do Evangelho, Francisco de Paula previra, ele jamais retornaria para a Itália. Ele permaneceu na França, veio a desencarnar em 1507, com quase 91 anos de idade, dedicados inteiramente à causa do Evangelho. Ele aprendeu com Jesus a brandura, a humildade, fundou uma ordem que é a essência da sua espiritualidade, a ordem dos mínimos. Mas ele é, para mim, o exemplo da figura do pacificador. Aquele que leva a paz, aquele que constrói a paz. E nós bem sabemos que o pacificador será chamado de Filho de Deus, como nos ensinou Jesus no Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças. Sabemos que a introdução do Sermão da Montanha, nós temos 7 bem-aventuranças lá no Evangelho de Mateus. Nos parece a primeiro momento que elas não têm uma conexão entre elas. Podemos até analisá-las separadamente. Entretanto, um grande cristão, grande filósofo, maior filósofo cristão, aquele que mais divulga a doutrina espírita, que é Santo Agostinho, no século IV, quando encarnado lá na África do Norte. Ele fez um estudo sobre o Sermão da Montanha e percebeu que Jesus, ao anunciar as bem-aventuranças, ele estava falando de felicidade. Sabemos que a felicidade é diferente da alegria. A alegria é uma emoção, felicidade é algo transcendente. Nós só seremos felizes com a nossa evolução espiritual. Por isso que num planeta de provas e expiações, a felicidade absoluta não existe, é uma felicidade relativa, como nos ensinam os espíritos no famoso livro dos espíritos. Então, ele entendeu que, numa visão evidentemente maravilhosamente linda, que essas bem-aventuranças compõem etapas de um processo evolutivo que leva a criatura à felicidade ou à bem-aventurança, leva a criatura a Deus. E são 7 degraus, como ele colocava. O primeiro degrau é a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados aqueles que são pobres de espíritos, porque eles alcançarão, iniciarão a sua caminhada para o reino de Deus. Realmente a criatura, para iniciar esse processo evolutivo, precisa se reconhecer pobre de espírito. Primeiro, até que ela tem um espírito. Muitos, a maioria da humanidade, nem sabe o que é isso. Não tem esse entendimento que a cultura, que a doutrina espírita nos proporciona. Mas nós temos que reconhecer que nós somos pobres espiritualmente. Nós somos pobres de caridade, pobres de humildade. Nós somos mendigos espirituais. Quando eu reconheço isso, eu começo o meu processo evolutivo. Claro que não basta apenas reconhecer que eu estou no primeiro degrau. Eu preciso evoluir, eu preciso ir para um segundo degrau. Eu preciso iniciar aquelas atividades de renovação interior, de enriquecimento espiritual. E aí vem bem-aventurados aqueles que choram, porque nós sabemos quanto choro, quanto esforço nós precisamos empreender nesse processo de desenvolvimento interior, nesse processo evolutivo. Bem-aventurados os que choram. E aí, quando você está no terceiro degrau, porque nós temos que ir subindo, são degraus evolutivos, como ascensionais, como colocamos. Nós chegamos no terceiro degrau. Ora, eu já me reconheço como espírito. Sou pobre de espírito.
que eu estou me esforçando para espiritualizar, aí eu chego no terceiro degrau, e é a famosa bem-aventurança da mansietude. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Essa bem-aventurança não é nem de Jesus, já tinha nos Salmos do Velho Testamento, e entendemos essa mansietude aí como equilíbrio emocional, e entendemos também que a grande colocação dessa bem-aventurança é o complemento, porque herdarão a terra. Ora, nós sabemos que estamos em uma transição planetária, tem espíritos que herdarão a Terra, outros não herdarão. Então, para que nós possamos herdar a Terra, nós temos que estar nesse terceiro degrau. Mas não para aí esse processo evolutivo, nós continuamos a subir essa escada, como se fosse aquela escada que liga, a escada de Jacó, que liga a terra ao céu. Nós vamos para aquela quarta bem-aventurança, bem-aventurados, né? Aqueles que anseiam por justiça. E vemos aí essa justiça não naquele sentido de que Deus vai me justiçar diante daqueles que fazem coisas ruins e desagradáveis para mim. Não, essa justiça como ajustamento. Nós estamos nos ajustando às leis de Deus. Nós somos desajustados, nós não cumprimos a lei. Então nós somos desajustados. Mas se eu estou nesse processo ascensional evolutivo, se eu já reconheço que eu sou um espírito pobre, preciso melhorar, me esforço para melhorar, que eu consigo equilibrar as minhas emoções, eu vou me ajustando às leis de Deus. Repare que essas 4 primeiras bem-aventuranças têm muito a ver com a nossa individualidade. Mas não podemos só pensar em nós, temos que pensar no próximo. Aí nós chegamos na 5ª bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Realmente aí nós temos que sair, né, para nos ofertarmos na misericórdia para todos os nossos irmãos. Repara que as outras 4 bem-aventuranças têm muito a ver com o nosso próprio espírito. E nessa 5ª, quando eu já estou mais estruturado, porque para você ajudar você tem que ter condições para isso, você começa a levar a misericórdia para os nossos irmãos de convivência, para o nosso próximo, enfim, temos que nos aproximar daqueles que estão em necessidade. E aí chegamos então no 6º degrau. Bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Sabemos que é um outro degrau bastante importante, já é o 6º, né? Já estamos no 6º degrau. E sempre que no Evangelho nós lemos, toda vez que no Evangelho, repetimos, né? Toda vez que no Evangelho nós lemos a palavra coração, nós podemos entender como mente. Então, não é aqueles que têm puro coração, aqueles que têm pura sua mente. Nós estamos falando aí da necessidade do controle mental, do controle dos nossos pensamentos. Sabemos que os nossos pensamentos influenciam no próximo, porque o pensamento é uma irradiação mental. Evidentemente, se eu irradio, eu também recebo. Eu tenho que estar em sintonia, eu tenho que estar, com certa maneira, vigiando os meus pensamentos. E sabemos também que a grande influência que os pensamentos têm na nossa saúde. Então nós temos que cuidar, temos que tornar puro os nossos pensamentos. Sabemos que é bem difícil, mas precisamos seguir com esse foco. E podemos, a leitura é importante, o conhecimento, a meditação, enfim, todos aqueles outros degraus anteriores, eles suportam esse trabalho que nós temos que fazer no nosso pensamento, já que nós somos aquilo que pensamos. Por fim, então, nós chegamos no 7º degrau. Se nós já trilhamos nesse processo, nós vamos chegar a uma condição bastante especial. É o 7ª bem-aventurança. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. É interessante
que Jesus não falou bem-aventurados os pacíficos, porque o pacificador é um pacífico, mas ele leva a paz, é um pacificador. Não adianta eu ser apenas pacífico, porque é uma condição minha, eu estou em paz. Mas se eu não levo essa minha paz para o meu próximo, eu não sou um pacificador. E é aquilo que o nosso Francisco de Paula fazia de uma forma impressionante. Porque certamente Francisco de Paula, ele subiu essa escada de Jacó em todos aqueles degraus. É interessante quando você chega nesse sétimo degrau, bem-aventurados pacificadores, você acha que já alcançou o, o seu ponto final. Não, porque quando você chega aí, você vai cair. Vai ter um momento que você vai errar. Aí vai cair em si. E aí você retorna esse processo, você reconhece pobre de espírito, você chora, você se esforça em se melhorar. Você busca aquela mansetude, aquele equilíbrio emocional. Você se ajusta às leis de Deus. Você promove a misericórdia. Você controla os seus pensamentos. E chega então novamente a essa condição de pacificador. Então eram essas as reflexões que nós tínhamos a fazer nesta tarde. Que nós possamos guardar sempre a confiança em Deus, principalmente nos momentos difíceis que estamos vivenciando. Como comentamos durante a nossa reflexão, estamos num momento de transição. Os momentos de transição são sempre complicados. Fizemos menção daquele momento de transição da Idade Média para a Idade Moderna. Hoje nós estamos num momento de transição planetária. E lembramos, por fim, o terceiro degrau, meus amigos e amigas. O terceiro degrau é muito importante. Tanto que não é uma bem-aventurança nem de Jesus. Já vinha essa bem-aventurança desde lá dos Salmos. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, muita paz a todos, muita alegria. Permaneçam com a fé junto de si. Sabemos que nesses momentos nós vamos ser testados. Nós vamos ser testados na nossa fé. Evidentemente, afastando assim o vírus do medo, que quando nossa fé sai, o vírus do medo se instala. E aí os problemas tornam-se muito maiores, as tempestades muito maiores do que elas verdadeiramente são. Então, muita paz a todos, muita alegria e fiquem com Deus.